Olá, queridos irmãos. Hoje nós teremos a nossa lição da Escola Dominical, lembrando novamente sobre a Reforma Protestante. Hoje, dia 31 de outubro de 2021, nós comemoramos a Reforma Protestante, que foi o momento em que o Senhor Deus usou um alemão, Martinho Lutero, para dar início a um processo de purificação da Igreja. Por isso nós vamos hoje relembrar todo este evento, mas não ficaremos apenas ali no século XVI. Nós vamos anteceder um pouquinho e ver alguns movimentos que o Senhor Deus ele utilizou para que pudéssemos ter essa transformação significativa na Igreja. Nós sabemos que a Igreja ela havia se afastado completamente da Escritura Sagrada. Ao longo de muitos séculos, eles começaram a inserir práticas pagãs dentro da igreja, como idolatria, magia e tantos outros costumes. E esses costumes, na verdade, eles vinham de encontro a esse processo de ter as Escrituras Sagradas como a única regra de fé e prática. Eles acreditavam que a igreja ela podia também interferir e até contrariar a própria Escritura Sagrada, e é desta maneira que a Igreja Católica Apostólica Romana age até hoje. Mas o Senhor Deus, ele manteve um grupo, usando aí a linguagem dita a Elias, 7.000 que não se dobraram nem beijaram a boca de Baal, como o povo de Deus, o povo eleito do Senhor. Então vamos entender um pouquinho desse processo. A Reforma Protestante ela começa em momentos bem anteriores e podemos ir até o século XII, por exemplo, onde temos ali um servo de Deus chamado Pedro Valdo. Ele nasceu em 1140 e morreu em 1220. Ele criou um movimento que ficou conhecido como os pobres de espíritos, mas também é conhecido como valdenses. A Igreja Valdense ela existe até hoje. No Brasil temos inclusive uma que se encontra em Santa Catarina. Pedro Valdo era um comerciante muito rico, muito influente, mas que, lendo o Evangelho, ele percebeu que alguma coisa estava errada com a igreja da época, a Igreja Católica Apostólica Romana. E ele, então, decidiu ter uma vida muito simples, o que nós poderíamos chamar de um tipo de voto de pobreza, onde ele vendeu metade dos seus bens, doou aos pobres, e a outra metade deixou para sua esposa e passou a se dedicar à pregação. É claro que ele foi condenado por heresia por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, que não queria perder o seu poder, a sua influência e as suas heresias que eram disseminadas na Europa, mas um grupo permaneceu fiel a Pedro Valdo e formou o grupo dos valdenses. E como eu disse, esse grupo existe até hoje. E veja, como eu disse, isso aconteceu lá no século XII, muito tempo antes de Lutero. Podemos também perceber a Reforma Protestante de maneira muito significativa no século XIV. No século XIV temos, por exemplo, John Wycliffe, ou chamado João Wycliffe. Ele nasceu em 1328 e morreu em 1384. Ele formou os Lollardos. A palavra Lollardo vem de uma expressão da língua holandesa que significa aquele que protesta, aquele que reclama, aquele que manifesta indignação. Isso significa dizer que a John Wycliffe e os Lollardos, eles se manifestaram contrários às práticas da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente no que diz respeito aos sacramentos. Eles disseram que só existem 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Eles olhavam para a Escritura Sagrada, dizendo que a Escritura Sagrada era de fato aquela que deveria estar nas mãos dos ingleses. Ele estava na Inglaterra e, inclusive, ele foi responsável pela a tradução da Bíblia do latim para o inglês, algo que era extremamente proibido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Claro, eles não queriam
que os chamados leigos tivessem contato com as escrituras para não descobrir, obviamente, os erros graves, a idolatria, a profanação, e tudo que existia de pecado no seio da Igreja Católica Apostólica Romana no que diz respeito à sua liderança. John Wycliffe, então, ele é alguém que se contrapõe a isso, e juntamente com os Lollardos, na Inglaterra, eles têm essa postura. John Wycliffe, ele pagou muito caro por isso. Ele era professor em Oxford, na Universidade de Oxford, foi expulso, foi perseguido, mas manteve firme a sua posição, inclusive contribuindo muito para a publicação, a tradução e a publicação da Escritura Sagrada para a língua inglesa. Um outro João, porém esse é Jan Hus, ou João Hus. Ele é o líder do movimento chamado movimento Hussita, que é de onde vem o nome dele. Hus significa ganso, então era João Ganso. Ele era tcheco e ele foi um homem que também teve contato com a Escritura Sagrada, percebeu os grandes desvios da Igreja Católica Apostólica Romana e ele começou a pregar contra as heresias romanas, católicas romanas. Ele nasceu em 1369 e morreu em 1341. Ele morreu, inclusive, queimado na fogueira. Ele foi injustamente condenado pelos romanos, pela Igreja Católica Romana, e foi morto por causa da sua fé. Ele era um homem que buscava fidelidade ao Senhor, buscava, assim como John Wycliffe, ele buscava a pureza da igreja, baseado lá no livro de Atos, e tentava trazer a igreja para essa simplicidade e para esta fortaleza teológica, não permitindo que fizessem qualquer tipo de mudança, enfim. Mas por causa disso, ele foi perseguido, ele foi injustamente julgado e ele foi morto na fogueira. Há um dado curioso com relação a John Hus. Como eu disse, o nome Hus significa ganso. Ele diz o seguinte: quando ele estava na fogueira, antes de cantar um belo hino, cuja letra traz na sua essência Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele disse que naquele momento morria um ganso, ele estava se referindo a ele, mas que 100 anos depois surgiria um cisne, e esse cisne, ele então seria usado por Deus para transformar a igreja. E vejam só que coisa interessante, e aqui de fato, depois de 100 anos, nós temos o Martinho Lutero, e ele inclusive recebe o apelido de cisne. Isso vai acontecer no século XVI. Lutero, então, que também é chamado de cisne, e que nasceu em 1483 e morreu em 1546, ele foi um homem utilizado por Deus. Lutero se revoltou contra Tetzel. Tetzel era um tipo de mercador da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele andava ali pela região que hoje é conhecido como Alemanha e tentava extorquir o povo, tirar dinheiro do povo por conta da construção da Basílica de São Pedro. E ele dizia então que as pessoas podiam comprar a salvação dos mortos. Se você tinha um parente morto que estava no purgatório, bastava você dar dinheiro, dependendo da quantidade de dinheiro, essa alma ia para o céu. Inclusive, ele usava uma frase pueril e uma frase terrível, Tetzel dizia que quando você jogava a moeda, o tilintar da moeda no fundo do cofre fazia com que a alma saltasse para o céu. Lutero, ele fica revoltado com isto e ele, então, prega 95 teses que são contestações com relação à salvação e com relação às práticas da Igreja Católica Apostólica Romana. E isso é tido como um marco para o início da Reforma Protestante. Portanto, nós temos aí, historicamente, esse ponto que considera o dia 31 de outubro de 1517, exatamente quando Lutero ele prega essas teses na porta de Wittenberg, na catedral ali germânica, e dá início a um processo muito longo. A reforma protestante ela não acontece nesse dia.
mas ela é algo que vai se desenvolvendo por mais de 100 anos. E ao longo de todo esse tempo, temos, portanto, toda essa manifestação de homens de Deus que são usados pelo Senhor para purificar a sua igreja. Nesse mesmo século, nós temos também na Inglaterra um movimento importante regido pelo rei Henrique VIII. Esse rei nasceu em 1491 e morreu em 1547. Ele cria, então, os anglicanos. A palavra anglicano vem de anglo, né? que é, na língua portuguesa, inglês. Essa igreja, ela se separa da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele tem uma desavença com o Papa, porque ele pretende se divorciar e casar novamente, o Papa não permite, etc. E ele, então, movido por isto, ele separa a Igreja Anglicana. Isso gera na Inglaterra um período muito difícil, de vários anos, de tentativa de se restaurar a Igreja Católica Apostólica Romana na Inglaterra, mas, por outro lado, também outros reis e rainhas que queriam manter o anglicanismo. E o próprio anglicanismo, ele a princípio não se separa completamente das práticas e dos ritos católicos, mas ele se torna como se fosse uma Igreja Católica Apostólica Romana na Inglaterra. Mas depois existe todo um movimento em que uma parte da Igreja Anglicana ela se torna genuinamente reformada. E é importante também ressaltar que, ainda no século XVI, surge um movimento que é chamado de Os Radicais. Esse movimento ele tem início em 1525 e são conhecidos como anabatistas, ou aqueles que rebatizavam as pessoas. Esse movimento é um movimento que faz com que os crentes passem a viver em comunidades fechadas. Eles tentam romper todo o envolvimento com a sociedade, eles se isolam. Isso, de fato, é um costume que vem também da Igreja Católica Apostólica Romana, com os mosteiros, os monges, etc. E foi um movimento que não esteve adequado à Escritura Sagrada. Eles tinham uma visão, como diz, muito radical, mas esse radicalismo não era pela Escritura Sagrada, mas num tipo de legalismo que eles desenvolveram. E os anabatistas, eles foram perseguidos não só por católicos romanos, mas também por alguns setores da igreja protestante, principalmente na Inglaterra, considerando aqui os anglicanos. Esse movimento radical, ele se contrapôs ao chamado movimento magistral. O que é esse movimento magistral? Eram crentes reformados que desenvolveram uma teologia profunda, mas que sabiam do seu lugar dentro da sociedade. Eles não diziam que você deveria se afastar de tudo, da política, etc, etc. Não, pelo contrário, você deveria influenciar a sociedade com o Evangelho. E talvez um nome que se destaca nesse processo é de João Calvino. João Calvino, ele cria o chamado movimento calvinista. João Calvino nasceu em 1509 e morreu em 1564. Ele morreu muito jovem, mas ele deixou uma literatura profunda do ponto de vista da teologia, tanto sistemática quanto bíblica. Ele tem não só textos que tratam da teologia reformada como uma sistematização da Escritura Sagrada, como ele também tem vários comentários de livros da Escritura Sagrada, onde ali ele manifesta o cerne da sua teologia, que é a soberania de Deus. É importante ressaltar que essa visão da soberania de Deus não é algo criado ali. Isso vem desde Santo Agostinho. Agostinho já defendia, Agostinho na sua época, lá na passagem da Igreja Antiga para a Igreja Medieval, ele já travou um debate com Pelágio. Pelágio, ele era um cara antropocêntrico, dizia que o homem nascia bom, etc., tinha poderes para se converter por si só. Santo Agostinho dizia que não, era tudo dependente da eleição do Senhor Deus. E essa discussão, ela vem inclusive em Paulo. O apóstolo Paulo, ele também
fala sobre a soberania de Deus, sobre a eleição de Deus. Então, João Calvino, ele não criou nada, ele apenas, como um estudioso da Escritura Sagrada, ele vai mostrar todo este processo. Ele é um grande teólogo responsável pela teologia reformada. Talvez o responsável pela mudança e a transformação da igreja seja Lutero e Calvino, no que diz respeito à teologia sistemática. E aí, a partir de João Calvino, nós temos então o movimento calvinista, que vai criar documentos importantes, símbolos de fé importantes para a consolidação da Igreja Reformada, como, por exemplo, o Diretório do Culto Público, em 1644. No mesmo ano, temos também a forma de governo eclesiástico. Nós temos, 2 anos depois, em 1646, a Confissão de Fé, de Westminster. Temos também, 1 ano depois, o Catecismo Maior e Menor, de Westminster. Então, temos um movimento onde muitos documentos importantes são consolidados, e estes documentos eles são adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós adotamos a Confissão de Fé e o Catecismo Maior e Menor. Nós só não adotamos o Diretório do Culto Público nem a forma de governo eclesiástico. Mas o fato de não adotarmos não significa dizer que nós não concordamos. Nós concordamos, ou pelo menos deveríamos concordar com esses documentos, embora eles não sejam documentos adotados oficialmente. Os documentos adotados oficialmente é a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, conforme nós muito bem conhecemos. E junto a este movimento, temos também John Knox, ou João Knox. Ele nasceu em 1514 e morreu em 1572, e na Escócia ele realiza um grande movimento, um movimento de reforma, um movimento baseado na teologia calvinista, e lá surgem então os presbiterianos. Os presbiterianos. A igreja presbiteriana é a igreja escocesa. E o nome presbiteriano vem porque eles adotam presbíteros, um colegiado de presbíteros para liderar essa igreja. Lá também eles adotaram a sarça ardente como símbolo desta igreja, que inicialmente é uma igreja escocesa, mas que depois ela se espalha pelo mundo, e hoje nós aqui somos presbiterianos, somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, portanto somos herdeiros de John Knox. Portanto, vejam como o Senhor Deus utilizou essas pessoas, todos estes homens pecadores, falhos, para consolidar a sua igreja. Uma igreja que anteriormente ela havia se afastado, ela não era mais uma igreja genuinamente cristã, uma igreja genuinamente compromissada com o Evangelho, mas sim uma igreja cheia de magia, cheia de coisas estranhas, invenções humanas, etc., e um envolvimento um envolvimento pecaminoso, corrompido com a política. E aí então Deus levanta essas pessoas desde o século XII, onde se começam os primeiros ou as primeiras manifestações de um retorno para a igreja em Atos, a igreja lá do Novo Testamento, começando lá com Pedro Valdo, e temos, portanto, depois o grande movimento da Reforma, que demora aí mais de 100 anos para se consolidar, como nós vimos pelas datas. E qual é o cerne da Reforma? Qual é a base deste movimento? É o que está em Romanos, capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa é a base. O justo viver por fé. E o movimento reformado, então, ele mostra que a fé, ela deve se basear apenas na Escritura Sagrada. E essa salvação se dá pela graça. E o responsável por esta salvação é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o cerne.
E essa manifestação do Cristo deve fazer com que nós, crentes, eleitos de Deus, por meio de Cristo, venhamos a glorificar somente ao nosso Deus. É daí então que surgem os lemas da reforma. É bom sempre lembrar que esses lemas eles não surgiram de uma só vez, mas eles foram sendo acrescentados ao longo de muitos anos. Então, quais são esses lemas? É somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus a glória. Em latim, como nós sabemos muito bem, é sola gratia, sola fide, sola Escritura, solus Christus, soli Deo glória. Então, esse é o ponto, esse é o cerne da reforma protestante. Quando o justo viverá por fé, essa fé se dá em Cristo Jesus, revelado no Evangelho, manifestando a graça de Deus. Por isto, somente Cristo é quem salva e glória somente ao nosso Deus. A igreja, portanto, deve se manter firme. Agora, irmãos, é interessante nós pensarmos que até hoje devemos permanecer atentos a essa questão, porque de fato o ser humano ele é tendente a trazer para dentro da igreja coisas estranhas e contrárias à Escritura Sagrada. E o que é mais perigoso é que essas atitudes estranhas, elas parecem-nos assim atraentes, interessantes, mas com isso nós afrontamos ao nosso Deus. Por isso devemos permanecer firmes, mantendo os ideais da reforma, porque os ideais da reforma, eles estão ligados à Escritura Sagrada. Então, que sejamos abençoados por Deus e somos gratos ao Senhor, porque nós temos nesta data, 31 de outubro, e no caso, no ano de 1517. Então, nós temos aí 104 anos de reforma protestante. E isso, de fato, é uma bênção do Senhor Deus para nós. Bem, essa é a nossa lição. Que o Senhor Deus nos abençoe e no próximo domingo nós estaremos de volta, se assim o Senhor desejar.